Antes que o mundo soubesse seu nome, antes que suas palavras inspirassem líderes, educadores e milhões de leitores ao redor do planeta, Daniel Goleman era apenas um garoto com uma curiosidade incontrolável. Um menino observador, nascido em 1946, no seio de uma família intelectualmente fértil, onde as conversas ao redor da mesa giravam em torno de ideias, ciência e humanidade. Seus pais eram ambos acadêmicos. Sua mãe, uma orientadora educacional. Seu pai, professor universitário de humanidades. Isso significava que, desde cedo, Daniel foi exposto a um ambiente onde livros não eram apenas uma fonte de informação, eram portas para mundos alternativos, ferramentas para compreender o comportamento humano, janelas para o entendimento das emoções e da mente. Sua infância foi marcada por um senso de exploração silenciosa. Enquanto outras crianças se aventuravam em brincadeiras ao ar livre, Daniel mergulhava em páginas e páginas de livros. Ele observava as interações humanas com a lente de um jovem cientista. O que fazia alguém sorrir? Por que as pessoas reagiam de forma tão diferente diante da mesma situação? Por que algumas pessoas dominavam uma sala com sua presença, enquanto outras pareciam invisíveis? Essas perguntas não tinham respostas fáceis. Mas Goleman já intuía, mesmo na juventude, que havia algo mais profundo do que o QI, algo que não podia ser medido apenas com números e testes padronizados. Nos corredores da escola, ele não era o mais popular, nem o mais atlético. Mas era aquele que ouvia, que compreendia sem julgar. Um traço que o acompanharia por toda a vida. Os colegas sabiam, podiam confiar nele. E isso não se ensinava nos livros didáticos. Era um tipo diferente de inteligência, uma que o mundo ainda demoraria décadas para reconhecer como crucial. Na adolescência, Daniel começou a se destacar academicamente. Mas seu interesse era disperso, ou, melhor dizendo, diverso. Ele queria entender o todo. Filosofia, literatura, neurociência, religião, tudo lhe interessava. Sua mente era interdisciplinar antes mesmo que esse conceito ganhasse força nos círculos acadêmicos. Quando chegou a hora de escolher uma carreira, a decisão não foi simples. Mas ele sabia que queria explorar a mente humana. Ingressou na Universidade de Amherst, uma das instituições de artes liberais mais respeitadas dos Estados Unidos. Lá, foi exposto a uma ampla gama de ideias e escolas de pensamento. Mas havia algo em falta. A teoria era fascinante, mas ele queria ver essas ideias em ação, queria mergulhar no campo, entender como o conhecimento psicológico poderia ser aplicado na vida real. Essa inquietação o levou a buscar algo além dos limites do Ocidente. E então, surgiu uma oportunidade que mudaria completamente sua trajetória. Uma bolsa para estudar na Índia, pelo prestigiado programa Fulbright. Na Índia, Goleman encontrou um mundo radicalmente diferente. Mais do que aprender sobre cultura oriental, ele foi confrontado com um novo jeito de entender a mente humana. Em meio à espiritualidade budista, às práticas de meditação e à filosofia oriental, ele começou a perceber que havia formas de autoconhecimento e regulação emocional que o Ocidente simplesmente ignorava. Foi nesse período que conheceu mestres espirituais, monges e líderes filosóficos que lhe ensinaram o valor da atenção plena, da autoconsciência e do domínio interior. Princípios que, mais tarde, se tornariam a espinha dorsal da inteligência emocional como ele viria a descrever. Quando voltou aos Estados Unidos, Goleman carregava algo a mais em sua bagagem do que roupas ou lembranças. Ele trazia consigo um novo modelo de mente. Um paradigma que, se bem explicado, poderia transformar a maneira como as pessoas viviam, lideravam, se relacionavam e educavam seus filhos. Foi então que ele decidiu que queria mais do que ser apenas um pesquisador. Ele queria ser um tradutor, alguém que pudesse pegar o conhecimento técnico das ciências cognitivas e torná-lo acessível para o público comum. E foi isso que começou a fazer quando se juntou à equipe do jornal The New York Times, como redator científico na editoria de Psicologia e Comportamento Humano. Ali, teve acesso a pesquisas inovadoras, grandes cientistas e novas ideias. Mas, mais importante do que isso, aprendeu a comunicar. Aprendeu a contar histórias. Histórias reais, com base científica, mas narradas com emoção e humanidade. A base estava construída. E o mundo ainda não sabia, mas uma revolução silenciosa estava prestes a começar. Daniel Goleman não acordou um dia com a ideia pronta de transformar o mundo com o conceito de inteligência emocional. Sua trajetória foi, como todas as grandes jornadas, feita de encontros, desencontros, provocações e mergulhos profundos no desconhecido. O que parecia ser apenas mais um percurso acadêmico logo se tornaria uma das maiores revoluções da psicologia moderna. Tudo começou com uma inquietação.
Goleman, já imerso no universo acadêmico de Harvard, observava uma desconexão entre o que os testes de QI mediam e o que as pessoas vivenciavam no cotidiano. Por que indivíduos brilhantes fracassavam nas relações interpessoais? Por que líderes tecnicamente competentes sucumbiam sob pressão emocional? E mais importante, por que os sistemas educacionais insistiam em medir o sucesso apenas pela lógica e pela matemática, ignorando completamente as emoções? Essa insatisfação intelectual o levou a explorar territórios pouco valorizados na época: a neurociência afetiva, a psicologia do comportamento emocional e a pedagogia baseada em valores humanos. A pesquisa era densa, técnica, muitas vezes relegada a poucos especialistas. Mas Goleman tinha uma habilidade rara: transformar o complexo em acessível. A ciência, em suas mãos, tornava-se narrativa. E essa narrativa tinha um objetivo claro: mostrar que o ser humano é muito mais do que cognição. Nos anos 80 e 90, ele passou a investigar as raízes da inteligência emocional a partir de estudos pioneiros que vinham sendo desenvolvidos por outros pesquisadores, como Peter Salovey e John Mayer. Foi com base nesses trabalhos, e ampliando-os com dezenas de outras fontes científicas, que Goleman começou a estruturar uma nova abordagem da inteligência humana. Não se tratava apenas de reconhecer emoções. Era uma revolução completa no modo como pensamos o ser humano. Inteligência emocional, segundo Goleman, era composta por 5 pilares fundamentais: autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Cada um desses elementos não era apenas útil, era essencial para o sucesso em qualquer esfera da vida. A publicação de seu livro Inteligência Emocional, em 1995, marcou um ponto de inflexão. O mundo estava pronto, ainda que inconscientemente, para essa nova leitura da existência humana. O livro rapidamente se tornou um fenômeno editorial. Traduzido para dezenas de línguas, lido por milhões, citado por educadores, líderes empresariais, psicólogos e até políticos. Mas o verdadeiro poder da obra estava além dos números, estava na transformação silenciosa que ela provocava em cada leitor. Goleman não propunha fórmulas mágicas. Ele apresentava dados, casos reais, reflexões e, acima de tudo, um convite à consciência. De repente, professores começaram a repensar suas práticas. Empresas passaram a valorizar o comportamento emocional de seus colaboradores. Pais começaram a ouvir seus filhos com mais empatia. E, no meio de tudo isso, uma nova cultura emergia: a cultura da inteligência emocional. Esse período da vida de Daniel foi marcado por intensa atividade intelectual. Ele não parou na primeira obra. Escreveu outros livros que ampliavam sua visão, como Trabalhando com a Inteligência Emocional, O Cérebro e a Inteligência Emocional e Foco. Em cada um deles, Goleman mergulhava mais fundo nos efeitos da atenção, da empatia e da autorregulação emocional no cotidiano. Sua escrita era provocadora, mas acolhedora. Nunca arrogante. Sempre generosa. Mas o impacto de sua obra não se restringiu ao Ocidente. O conceito de inteligência emocional atravessou fronteiras culturais, encontrando ressonância em diferentes tradições filosóficas e espirituais. Em diálogo com Dalai Lama, por exemplo, Goleman aprofundou a ligação entre ciência e compaixão, mostrando que a verdadeira inteligência emocional também está ligada à ética, à espiritualidade e ao cuidado com o outro. Nas escolas, surgiram projetos educacionais baseados em sua teoria. Programas de educação socioemocional passaram a ser implementados em diversos países. Crianças passaram a aprender desde cedo a lidar com frustrações, a reconhecer sentimentos, a desenvolver empatia e a construir relações saudáveis. Para Goleman, isso era mais do que uma validação de sua teoria, era a realização de um sonho humanista. No mundo corporativo, empresas passaram a adotar a inteligência emocional como critério de liderança. Estudos mostravam que líderes emocionalmente inteligentes tinham equipes mais engajadas, ambientes mais saudáveis e resultados superiores. O foco mudou. Não bastava ser competente tecnicamente. Era preciso saber ouvir, acolher, inspirar. E nisso, Goleman era a referência máxima. Esse novo momento de sua carreira também foi de grande exposição. Palestras em eventos internacionais, encontros com líderes globais, debates em universidades de prestígio. Mas mesmo diante do reconhecimento, Daniel permanecia com os pés no chão. Sempre lembrava que a inteligência emocional não era um privilégio, era uma responsabilidade. Todos podiam desenvolvê-la. E todos deveriam. Ele começou então a trabalhar em parceria com instituições como o CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning,
ajudando a moldar políticas públicas de educação emocional. Para Goleman, a escola era o espaço ideal para formar não apenas mentes brilhantes, mas corações conscientes. Com o passar dos anos, o impacto de sua obra se tornou cada vez mais visível. Em um mundo marcado por crises emocionais, ansiedade, depressão e conflitos sociais, a inteligência emocional ganhou um novo status. Passou a ser vista como uma ferramenta de sobrevivência coletiva. Não se tratava mais apenas de sucesso individual. Tratava-se de saúde social, de bem-estar coletivo. Hoje, quando se fala em saúde mental, em liderança humanizada, em empatia nas relações, é impossível não reconhecer o legado de Daniel Goleman. Ele mudou a forma como entendemos a nós mesmos. E, ao fazer isso, ajudou a construir um mundo mais consciente, mais compassivo e mais inteligente emocionalmente. E tudo começou com uma pergunta simples, mas poderosa: por que a razão sozinha não é suficiente? Quando a ideia de inteligência emocional começou a ecoar fora dos círculos acadêmicos, ela encontrou um mundo faminto por sentido. A sociedade do final do século XX, marcada por um ritmo acelerado, por transformações tecnológicas sem precedentes e por uma crescente sensação de desconexão humana, via-se diante de um dilema existencial. Foi nesse contexto que a obra de Daniel Goleman ganhou um novo fôlego. Ela não apenas oferecia explicações, ela propunha soluções. O impacto do conceito de inteligência emocional começou a se expandir em diversas direções. Um dos primeiros e mais poderosos vetores de propagação foi o mundo corporativo. Empresas de todos os portes, em diferentes continentes, começaram a incorporar os princípios propostos por Goleman em seus processos seletivos, treinamentos de liderança e planos de carreira. Consultorias passaram a desenvolver programas de desenvolvimento emocional para gestores. CIR passaram a valorizar características como empatia, escuta ativa, resiliência emocional e inteligência social, tanto quanto valorizavam competência técnica. Daniel, agora mais do que um pesquisador, se tornava um agente de transformação cultural. Mas com a fama e o alcance vieram também os críticos. Alguns acadêmicos acusavam o conceito de inteligência emocional de carecer de rigor metodológico, apontando para a dificuldade de mensurar emoções de forma objetiva. Outros argumentavam que o termo era apenas uma repaginação de ideias antigas, como habilidades interpessoais ou traços de personalidade. Goleman, no entanto, nunca se esquivou do debate. Pelo contrário, acolhia as críticas como oportunidades para fortalecer sua teoria, responder com evidências, aprofundar pesquisas, revisar definições. A evolução do conceito de inteligência emocional não se deu de forma isolada. Com o passar do tempo, Goleman buscou ampliar o diálogo com áreas como neurociência, meditação, mindfulness, educação, políticas públicas e espiritualidade. Um dos marcos dessa ampliação foi seu envolvimento com o movimento de mindfulness nas escolas e nos ambientes de trabalho. Goleman passou a defender que a inteligência emocional, para ser plenamente desenvolvida, precisava de práticas concretas e cotidianas, e o mindfulness era uma delas. Essa conexão entre atenção plena e regulação emocional tornava-se cada vez mais relevante em uma era marcada por distrações constantes. Smartphones, redes sociais, estímulos incessantes, tudo conspirava para fragmentar a atenção. Goleman alertava: a atenção é o músculo central da inteligência emocional. Sem foco, não há empatia. Sem presença, não há conexão. Sem autoconsciência, não há evolução. Paralelamente, Goleman também voltava seu olhar para a educação básica. Em parcerias com organizações como o CASEL e o Yale Center for Emotional Intelligence, ele ajudava a desenvolver currículos escolares voltados ao desenvolvimento socioemocional. A ideia era simples e poderosa: ensinar crianças a identificar suas emoções, a compreender os sentimentos dos outros, a resolver conflitos com diálogo e a construir relações saudáveis desde cedo. Isso, para Goleman, era mais eficaz do que qualquer palestra motivacional. Era prevenção, era transformação estrutural. O impacto se tornava visível. Escolas com programas de inteligência emocional relatavam redução de casos de bullying, aumento no engajamento dos alunos, melhora nos resultados acadêmicos e, sobretudo, ambientes mais respeitosos. Goleman via nesse movimento o sinal de que sua ideia não era uma moda passageira, mas um paradigma em consolidação. Ainda assim, ele não parava. Nos anos seguintes, passou a discutir também os desafios globais à luz da inteligência emocional. Em seu livro Ecological Intelligence, Goleman propunha um novo nível de consciência, a inteligência ecológica. A tese era ousada. Da mesma forma que somos responsáveis por nossas emoções e por nossas relações interpessoais,
também somos responsáveis pelos impactos de nossos hábitos de consumo no planeta. Conhecer a cadeia de produção de um produto, entender seus efeitos ambientais e sociais, tomar decisões conscientes, tudo isso fazia parte de uma nova ética, baseada não apenas no intelecto, mas na compaixão. Essa expansão do pensamento de Goleman mostrava que sua visão era orgânica, em constante movimento. Ele nunca quis engessar a inteligência emocional em uma fórmula fechada. Pelo contrário, sempre defendeu sua atualização, sua adaptação a novos contextos. E assim, enquanto o mundo mudava, sua teoria se renovava. A espiritualidade também entrou em cena. Em colaborações com o Dalai Lama e outros líderes espirituais, Goleman começou a explorar a intersecção entre ciência e contemplação. O livro A Força do Altruísmo, escrito com Richard Davidson, foi um marco nesse sentido. Nele, os autores mostram, com base em pesquisas científicas, que o altruísmo não é uma utopia, mas uma capacidade humana treinável. A compaixão, portanto, deixava de ser um atributo místico e passava a ser uma competência, uma habilidade emocional que podia ser cultivada com prática e intenção. Nesse ponto, Daniel Goleman já era muito mais do que o autor de Inteligência Emocional. Era um arquiteto de consciências, alguém que havia pavimentado o caminho para uma nova cultura relacional. Ele havia desafiado a ideia de que sucesso era uma função apenas do QI. Havia ampliado o conceito de liderança. Havia transformado a educação. Havia impactado a ciência, a espiritualidade, o mundo dos negócios e a vida cotidiana de milhões de pessoas. E, mesmo assim, mantinha sua postura serena. Sempre que perguntado sobre o futuro da inteligência emocional, respondia com humildade: ela só terá sentido se for vivida. Enquanto muitos buscavam fórmulas, Goleman continuava a buscar perguntas. Continuava inquieto, como no início da jornada. Porque, para ele, a verdadeira inteligência, seja emocional, social ou ecológica, está no movimento, na escuta, na abertura. Está na capacidade de olhar para dentro, reconhecer a própria humanidade, e então estendê-la ao mundo. Essa era, e continua sendo, a grande virada que Daniel Goleman provocou. Ele mostrou que o ser humano pode ser inteligente de um jeito mais completo, mais gentil, mais profundo. Ele mostrou que emoções não são fraquezas, mas fontes de sabedoria. Que sentir é parte essencial do pensar. E que, no fim das contas, a mente e o coração nunca estiveram realmente separados. Seu legado não está apenas nos livros que escreveu. Está nas salas de aula, onde crianças aprendem a nomear suas emoções. Está nos escritórios onde líderes decidem ouvir antes de reagir. Está nas famílias que escolhem o diálogo ao invés do grito. Está em cada pessoa que, tocada por suas palavras, decidiu se tornar um pouco mais consciente, um pouco mais compassiva, um pouco mais humana. Essa é a verdadeira revolução de Goleman. E ela ainda está em curso. Daniel Goleman nunca viu sua missão como algo que pudesse ser finalizado. Desde que suas ideias começaram a transformar a maneira como o mundo via as emoções humanas, ele compreendeu que inteligência emocional não era uma fórmula a ser decorada, mas um caminho a ser trilhado, uma prática contínua. E é exatamente essa consciência que permeia seu legado no século XXI, vivo, em movimento, em constante adaptação ao novo mundo que se desenha a cada dia. No início dos anos 2000, Goleman intensificou seu envolvimento com organizações sociais, educativas e empresariais que desejavam mais do que resultados, queriam significado. A inteligência emocional começou a ser incorporada em estratégias de governança, programas de bem-estar organizacional e políticas públicas. Governos, escolas e empresas buscaram integrar não apenas métricas de performance, mas também indicadores de saúde emocional e relacional. Esse movimento coincidiu com o crescimento de uma crise global de saúde mental. O aumento exponencial de casos de ansiedade, depressão, burnout e suicídio, especialmente entre jovens, levou a sociedade a buscar novas abordagens para lidar com o sofrimento humano. E foi nesse contexto que a obra de Goleman mostrou mais uma vez sua força e atualidade. Ele não oferecia respostas simplistas, mas ferramentas para compreender, acolher e transformar as emoções, algo urgente em um mundo saturado de estímulos e carente de escuta. Ao mesmo tempo, a ciência das emoções também avançava. Novas tecnologias permitiram investigações mais precisas sobre como o cérebro reage ao estresse, ao medo, à empatia e à compaixão. A neurociência afetiva passou a validar muitos dos pressupostos de Goleman, enquanto refinava outros. E ele, fiel à sua postura de aprendiz contínuo, incorporava esses achados ao seu trabalho, atualizando conceitos, ampliando conexões, fortalecendo o diálogo entre ciência e prática.
A inteligência emocional deixou de ser apenas uma competência individual para se tornar uma cultura coletiva. Passou a ser vista como um diferencial estratégico em tempos de incerteza, como os que o século XXI trouxe com a pandemia global, os conflitos sociais, a crise climática e o avanço exponencial da tecnologia. Goleman passou a abordar, com ainda mais ênfase, a importância da consciência emocional na tomada de decisões complexas, nos processos de liderança empática e nas relações humanas mediadas pela tecnologia. Ao lado disso, viu surgir uma nova geração de educadores, terapeutas, gestores e pais que cresceram inspirados por seu trabalho. Pessoas que não apenas citavam suas ideias, mas que as viviam no cotidiano, ao orientar uma criança em crise, ao lidar com estresse no ambiente de trabalho, ao construir relações mais saudáveis com os outros e consigo mesmos. Isso, para Goleman, era o verdadeiro sinal de sucesso, ver sua obra continuar através das ações de milhões de pessoas anônimas. Nos últimos anos, a educação emocional se transformou em política pública em diversos países. Cidades inteiras passaram a implementar programas de inteligência emocional nas escolas desde a educação infantil. Os resultados eram notáveis. Crianças mais empáticas, menos agressivas, com maior capacidade de lidar com frustrações e mais preparadas para o convívio em sociedade. Professores passaram a relatar que, ao incorporar práticas de autoconhecimento e regulação emocional em sala de aula, a relação com os alunos se transformava radicalmente. Além da educação, o ambiente corporativo também viveu uma revolução silenciosa. Departamentos de recursos humanos, outrora focados em recrutamento e folha de pagamento, se tornaram centros de desenvolvimento humano. Programas de mindfulness, oficinas de empatia, mentorias emocionais e ambientes de escuta ativa passaram a compor a rotina de empresas que entenderam que a produtividade não está dissociada do bem-estar. E, mais uma vez, lá estavam os ensinamentos de Goleman como base para essa nova visão de liderança. Daniel Goleman não parou. Mesmo após décadas de atuação, ele continuava a escrever, palestrar, orientar. Cada nova publicação era recebida com entusiasmo. Seus livros, traduzidos para dezenas de idiomas, ainda figuravam nas listas dos mais vendidos. Mas, mais do que os números, o que mais o impressionava eram os relatos. Histórias de vidas que haviam mudado, de comunidades inteiras que se transformaram, de relações antes destruídas que encontraram cura. Sua influência também chegou à esfera política. Líderes globais começaram a incorporar a linguagem da inteligência emocional em seus discursos e estratégias de governança. O conceito de liderança compassiva ganhou espaço, e a escuta ativa se tornou uma competência desejada entre representantes públicos. Em tempos de polarização extrema, a proposta de Goleman surgia como um convite ao diálogo, à reconstrução de pontes. Ao longo dessa caminhada, ele jamais se colocou como guru. Recusava rótulos e buscava manter os pés no chão. Sou apenas um jornalista curioso, tentando entender o que nos torna humanos, dizia. Essa humildade, aliada à profundidade de seu trabalho, era talvez o que mais encantava seus leitores e ouvintes. A espiritualidade também ganhou espaço em suas reflexões. Goleman passou a explorar, com mais abertura, os vínculos entre emoções, compaixão e práticas contemplativas. Estudou tradições budistas, aproximou-se de mestres espirituais e defendeu que o autoconhecimento não era um luxo, mas uma necessidade humana fundamental. Para ele, cuidar da mente era tão essencial quanto cuidar do corpo. E isso deveria ser ensinado desde cedo, como parte do currículo escolar e da cultura familiar. Por fim, uma de suas grandes contribuições foi alertar o mundo para os riscos da desconexão. Em meio a telas, algoritmos e inteligências artificiais, ele chamava atenção para o que nos torna essencialmente humanos: a capacidade de sentir, de se importar, de se colocar no lugar do outro. Para Goleman, a inteligência emocional era um antídoto contra a desumanização crescente. Um caminho de volta à empatia, à compaixão, à presença. Seu legado, portanto, não está apenas nos livros ou nas palestras. Está nas salas de aula onde professores respiram fundo antes de reagir. Está nos lares onde pais acolhem o choro dos filhos com escuta e presença. Está nas empresas que celebram conquistas coletivas, não apenas individuais. Está em cada pessoa que, ao longo do dia, escolhe pausar, reconhecer sua emoção, compreender o outro, agir com consciência. Essa cena do documentário é um retrato do impacto vivo de um pensador que não quis apenas explicar o mundo, mas ajudar a transformá-lo. Um legado que pulsa em cada gesto de empatia, em cada silêncio de escuta, em cada decisão tomada com o coração atento. E que segue crescendo, como uma semente que, mesmo décadas após ser plantada,
continua florescendo em milhares de jardins humanos espalhados pelo mundo.